dia, bom sábado para todos. Espero que estejam bem. Vamos aproveitar a oportunidade do nosso tempo, né? Com essas aulas, a gente vai focar nos exercícios. Então, se alguém quiser abrir a câmera, abrir o áudio, interagir no momento da aula, botar aqui no chat dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Não tem problema, inclusive é até legal, porque às vezes a sua dúvida pode ser de outro aluno também. E a gente está aqui no momento de debate, aprendizado sobre as questões que aparecem, né? Então, a minha aula de hoje ela foi focada nos exercícios da prova de vocês. Peguei também algumas questões de alguns concursos militares que são bem próximos e parecidos em termos de conteúdo e também bibliografia, tá? E peguei algumas outras questões que eu achei que seria interessante vocês observarem que tem um formato parecido e que pode aparecer próximo da realidade da prova de vocês também. E só no final vou ter uma questão bem facilzinha para levantar o ânimo de vocês, né? Então, é isso. Queria saber se eu posso começar agora. Tudo certo, gente? Todo mundo tá me escutando bem, me vendo, compreendendo tudo. Então, posso começar? Tudo certo? Então tá bom. Vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. O nosso bloco de questões. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu, quando projeto, eu acabo não vendo vocês. Então, se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, aí no caso vocês têm que... Deixa eu silenciar aqui. Coronel Francisco falando comigo. Oi, Coronel Francisco, tudo bem? Eu acabei de entrar aqui na sala, estou com os alunos. Então tá bom. Na verdade, eu até comecei agora. Você quer entrar na sala para falar com os alunos ou não? Então tá. O coronel vai começar a falar com vocês agora antes da nossa aula, então eu vou parar aqui de projetar para ele poder dar umas palavrinhas com vocês, tá bom? Alô, bom dia a todos. Está me ouvindo, Bianca? Bom dia. Alô, bom dia a todos. Bianca, está me ouvindo, Bianca? Alô, Bianca, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só estou entrando para apresentar a professora Bianca, nossa professora de Geografia, é mestre e está conosco aí também em outros projetos. Desejar a todos aí uma ótima aula. Forte fraterno abraço. Ok, Bianca? Lobzec? Pode começar.
Alô, só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô, estão me ouvindo? Vanessa, está me ouvindo, Vanessa? Ó, o Levi me ouviu. Opa, está me ouvindo? Bianca, está me ouvindo, professora? Elielson está me ouvindo, ok? A Bianca não está me ouvindo. Bianca? Vanessa, está me ouvindo, Vanessa? Está me ouvindo, Vanessa? Alô, Vanessa, tudo bem, Vanessa? Está me ouvindo? Ah, ok. Alô, estão me ouvindo? Alô, Bianca, está me ouvindo, Bianca? Eu acabei ligando no celular para poder te escutar, porque no Ok. meu computador eu não consegui escutar. Ok, então, mas o pessoal me deu ok aqui. Eu comentei, né, que você é a nossa professora, mestre, né, em geografia e que está conosco em outros projetos. Desejei a todos uma boa aula. Você pode começar aí, Bianca. Tá bom, então, vou começar. Muito obrigada. Eu tive um problema aqui no meu computador que eu não consegui escutar o Coronel Francisco. Então, eu tive que entrar no meu celular para poder escutar. Então, eu não estou escutando, mas vocês estão me escutando, então tudo certo. Conforme for, eu vou fazer uma tentativa aqui para ver se eu consigo escutar vocês, mas o chat eu tenho acesso, tá? Vou começar a projetar aqui o nosso conteúdo para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, Peraí que eu acho que eu já estava projetando antes. Ele deu aqui uma opção. Então, agora tá tudo certo. Pronto, comecei a projetar. Então, a gente está numa aula hoje específica, né, para o concurso de vocês, como eu falei, né? Então, eu peguei algumas questões, né, que tem a ver com a mesma temática, que vai ser região e regionalização, que é um tema que sempre cai e é super importante e acaba sendo, às vezes, um pouco complexo para vocês. Então, vou começar a mostrar aqui para vocês o conteúdo, tá? Região e regionalização. Então, a primeira questão é uma questão de 2019, da prova de 2019, e que tem um mapa, né? E nesse mapa ele vem abordando algumas questões, né, em cada opção, então você teria que olhar cada opção, tá? Então ele mostra aqui o mapa e fala sobre o território do Brasil e os estudos regionais e as regionalizações, e você teria que ter uma noção sobre os tipos de regiões ou as regionalizações existentes para o território brasileiro. Então, só de cara, olhando o mapa, né, você já vê que ele está separado, ele está dividido, ele está regionalizado em três. Que não é muito comum, né? Geralmente, quando a gente estuda lá no colégio e tal, né? A ideia que a gente tem quando a gente fala de Nordeste, quando a gente fala da região Norte, tal, é aquela 5 regiões do IBGE, né? Acontece que essa é diferente, ela tem 3. Então, já começa impactando o aluno aí. Se ele não tem uma base, ele já fica assustado com esse mapa, né? E aí, as opções, eles vão colocando alguns conceitos que também gera uma série de complicações se o aluno não tem noção, se a pessoa não lembra ou não teve base, não sabe, não conhece isso aí, né?
Então, a primeira opção, ele fala da divisão do Brasil em macro-regiões militares. E aí, no caso, você teria que saber se existe uma regionalização dentro, né, dos militares ali interna para poder fazer uma divisão entre os quartéis e tal. E que se seria essa que está sendo aplicada aí nesse mapa, né? Ou se não. E ele ainda afirma, né, reconhecendo como regiões a Amazônia, o Comando Central e Fronteira Sul como o número 1 e o Nordeste. Então você teria que ter uma base com relação a essas macro-regiões militares e, além disso, saber se o nome delas corresponderia a essa numeração que está aqui nesse mapa, né? A letra B ilustra a classificação das regiões do IBGE. Então, seria essa a do IBGE. E aí ele coloca aqui as opções para cada número, né? A letra C, a classificação baseada em critérios geoeconômicos. Então, existe uma regionalização geoeconômica, que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Aproveitar a oportunidade. Seria essa que está sendo colocada aí no mapa? A letra D, os domínios morfoclimáticos brasileiros, que também é uma outra regionalização, uma classificação do território brasileiro também, a partir da morfologia e dos climas brasileiros. Então, você teria que ter a base de relevo, base de clima e dos domínios morfoclimáticos para avaliar, para ver se esse mapa representa essa regionalização. E aí ele coloca na letra E, como uma classificação do IBGE também, proposta apresentada em 83, revisada em 2003, ou seja, 2003 teve alguma mudança ou não? E ela coloca aí 3 regiões e separa as 3 macro-regiões. Então, seria isso, né? Então, quem olha e sabe as regionalizações ou lembra, teria uma certa facilidade. Agora, quem não lembra, teria que realmente chutar. Então, a importância de estar trabalhando essas questões é ver o nível de aprofundamento que é exigido num conteúdo desse. Você questão que eu fiz. Avaliar ou retirar algumas opções por você considerar que não pode, ou não tem sentido, ou que não tem muito a ver com o que está sendo pedido, né? Ele não está vendo que não está com o considerando isso, falado. A gente tem a questão aí das macro-regiões militares, então ela não representa, porque a gente tem o comando do leste, né, aqui no centro do Rio, né, o comando militar do leste, que ocupa uma grande área e tal. Então, não tem muito a ver, porque ele já coloca aqui comando central e fronteira sul, seria isso? Então, a gente já sabe que não tem muito a ver. Alguém colocou aqui no chat, pessoal, vamos desligar os nossos fones porque atrapalha a professora. Então, gente, o que acontece? Eu posso até ligar o meu celular porque eu não estou conseguindo escutar vocês. Se vocês estão falando aqui comigo e eu não estou escutando, eu posso, de repente, desabilitar meu áudio para poder acompanhar pelo celular. Eu acho que seria interessante isso, né? Então, eu vou fazer isso porque como vocês estão falando que estão entrando aí pelo ligando o áudio de vocês e falando comigo, eu não estou escutando vocês. Então eu vou entrar aqui. Só que eu tenho que desabilitar meu áudio. Vou botar meu celular longe para poder escutar vocês. Pronto. Alguém pode falar comigo para eu ver se eu consigo escutar vocês? Oi. Estou escutando. Tudo certo, então. O som do Galaxy A71 está interferindo. Poderia deixar mudo, por gentileza? Alguém está pedindo para desabilitar? Vocês estão escutando o eco da minha voz ou não? Sim. Então, vou botar mais longe ainda o celular. Só um minuto.
Agora eu acho que melhora, né? Alguém que pode colocar para mim sim, porque o último sim continua. Então, tá. Então eu vou pedir para vocês falarem comigo pelo chat, para Bianca, eu não ter esse problema de microfonia Bianca, Coronel Francisco, está me ouvindo, Bianca? Oi, tô sim. Retorna à situação que você estava, por gentileza, que está melhor o áudio, ok? E eu vou pedir aos nossos amigos aí que deixem o microfone desligado, só liguem quando a professora solicitar, perfeito? Porque senão fica um ruído local e acaba, às vezes, atrapalhando o áudio. Ok, pessoal? Pronto, acho que agora tá tudo certo, né? Isso, Bianca, melhorou. Perfeito, perfeito. Alguém tem que escrever Aí, pessoal, não tem problema não em em usar o microfone. É só deixar desligado. Entendendo. Tudo certo, gente? Oi? Pessoal, não há problema em fazer perguntas, não. É só a gente controlar, deixar desligado e controlar quando a professora pedir. Vamos lá, Bianca. Então, o que acontece? A gente tem essa divisão militar, mas não é a que está sendo mostrada aí nesse mapa, tá, gente? Então, a gente vai descartar a letra A. Na letra B, ele mostra, ele fala, né, ele aborda a questão da classificação das regiões do IBGE. E aí, você poderia ficar na dúvida. Só que depois ele afirma, né, que a número 1 é uma região chamada Sul-Sudeste. Então, primeira coisa, essa não é a representação clássica do IBGE, administrativa do IBGE. Porque a classificação do IBGE, ela divide o Brasil em 5 regiões. Então, a gente não consegue identificar aqui 5, a gente vê 3. Além disso, se você estivesse na dúvida, ele coloca o nome Sul-Sudeste. A gente não tem uma região que se chama Sul-Sudeste, tá? Então, a gente vai descartar a letra B por conta disso. Na letra E, ele também fala sobre a classificação do IBGE. Então, uma dica que fica para vocês. Se eu tenho uma questão e eu tenho duas opções que falam sobre a mesma coisa, eu não posso ter duas afirmativas corretas. Eu só posso ter uma. Então, já fica uma situação em que, se você não soubesse, tivesse que chutar, e as duas falam sobre a classificação do IBGE, administrativo do IBGE, você já ficaria na dúvida e com essa situação, né, com essa situação em que não pode ter duas afirmativas falando sobre a mesma classificação, certo? Então, a letra E fala classificação do IBGE, proposta apresentada em 83 e revisada em 2003. Né? Então, a gente sabe que a década de 80 ela foi muito importante, porque nós tivemos a Constituição de 88, nós tivemos a criação do nosso último estado a ser criado, que foi Tocantins, mas a gente não teve uma reclassificação ou uma outra regionalização e nem revisada em 2003. Tá? Então, essas datas, 83 de 2003, elas não são realidade. Se colocasse aqui 88, a gente poderia até ficar em dúvida, tá? Mas colocou aqui 83 de 2003. E depois ele falou que passa de 5 regiões para 3 regiões, colocando aí a número 1 como Sudeste. Tá? Então, no caso, essa região número 1, ela não vai ser o Sudeste, porque o Sudeste ela pega somente Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Então, ele aqui no 1, ele está pegando outros estados, então não corresponde à realidade. Tá bom? Então, a gente teria que descartar também essa opção. E aí eu apresento, então, para vocês, tá? A regionalização que nós tivemos, né, do IBGE, a regionalização feita em 1941. Observem que em 41 nós tínhamos Goiás chegando, né, completando aqui essa parte, onde eu falei para vocês, né, que Tocantins foi um dos últimos estados a ser criado,
tá? A gente tinha essa parte agregada, unida a Goiás, e nós tínhamos uma região chamada Centro. A parte da Bahia, né, Espírito Santo, se chamando como região Este, tá? Tínhamos também o território do Acre, não era chamado Estado do Acre, sim território do Acre, tá? E nós tínhamos essa região que, no caso, agregava Rio de Janeiro, Distrito Federal, porque nós tínhamos, né, a capital aqui, tá? 41. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul como região sul, tá? Então, observem que essa regionalização ela é antiga e ela vai dar base para os comandos militares, tá? Então, a regionalização que vocês utilizam, né, ela vai ser muito próxima, mais parecida com essa da década de 41. Tem alguém falando aí, eu acho que é o Alex, né? Eu vou pedir para ele colocar no chat, porque eu não estou conseguindo escutar a sua voz, Alex. Então, se você puder colocar aí no chat a sua frase, a sua pergunta, a sua intervenção, tá? Vou agradecer muito, tá bom? Então, depois de 41, eu apresento para vocês a regionalização, né, da década de 60. Observem que a gente tem aqui um mapa mostrando República dos Estados Unidos do Brasil, tá? Muito na ideia de formação de território, das ideias de consolidação de país, Estado-nação, onde nós tínhamos os Estados Unidos como exemplo, né? Principalmente porque foi formado, estruturado e foi colonizado também, né? Colônia de exploração e de povoamento. Então, os moldes nós termos, né, estados formando, né, um território e unido e tal, a gente vai ter essa ideia também sendo aplicada. Então, por isso, a gente tem aqui a identificação República dos Estados Unidos do Brasil, tá? Depois a gente vai ter a bandeira sendo alterada, um monte de coisa sendo alterada, mas essa ideia passou aqui dentro desse processo histórico do Brasil, tá? O que a gente consegue observar? Nessa regionalização que era a oficial, a gente tinha o território de Rondônia aparecendo aqui também, né? A parte que eu falei para vocês de Goiás, agregando, pegando essa parte que hoje a gente chama de Tocantins, tá? E ela fazia parte de todo um centro-oeste. Região sul, pegando São Paulo. Leste, olha o Comando Militar do Leste aí, ó, onde o Rio de Janeiro faz parte, tá vendo? Olha a base aí, tá? E a gente tem o estado da Guanabara, estado do Rio de Janeiro, temos Niterói, tal, fazendo parte da Leste, e Nordeste, com a parte mais extrema, mais lá para cima, né? Onde hoje a gente chama de Nordeste, né? Ela aqui era uma parte muito menor, tá? E aí a gente tem a divisão regional do IBGE, que é a classificação que nós temos até os dias atuais, que tem muito a ver com todas as transformações que vão acontecer na década de 80, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter a Constituição, a gente vai ter diversas transformações, o IBGE vai ter muita importância, principalmente na década de 70, 80, para dar subsídio e apoiar o Estado no planejamento territorial, urbano e planejamento enquanto Brasil, tá? Então, a gente vai ter essa subdivisão, que é a que a gente tem até hoje. Então, a região norte vai pegar o Tocantins, tá? Então, a gente vai ter uma divisão, se a gente comparar naquele processo histórico, nós tínhamos, né, Goiás com terras e agricultura e tudo mais, e Tocantins, uma área com mais pecuária, uma área que era mais pobre economicamente, em termos de produto interno bruto e tal, e por conta das características também, né, de ocupação, de território, de vegetação, buscou-se separar para poder dividir melhor os recursos, para ter uma relação, né,
mais estruturada. Então, se o Tocantins ela não tem uma agricultura nesse contexto histórico tão avançada, se ela está muito mais relacionada com atividades do Pará, né, e a vegetação e tudo mais, ela foi colocada no grupo aí da região norte, e Goiás consegue, então, pensar mais, de forma mais adequada, mais racional, nos seus recursos para os problemas enfrentados dentro de Goiás. Então, a ideia foi essa, tá? Então, a gente vai ter o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Essa é a divisão que nós temos hoje, tá? Que não tem a ver com aquela da questão, mas ele colocou lá na letra B, C e E, né? Então, estou mostrando aqui para vocês. A gente vai ter outra regionalização importante, que vai ser a região geoeconômica. Essa regionalização, ela vai acontecer, ela vai ser feita, tá? Com um profissional, um estudioso, né? Um geógrafo, na década de 60, onde ele vai avaliar a questão geoeconômica, ou seja, quais são as atividades que existem nessas regiões, quais são as características que existem com a população cultural, econômica, muito mais focada no social e econômico, tá? Que a gente pode agregar e formar um grande núcleo, onde a gente pode, nessa regionalização, focar em projetos, estruturas e desenvolvimento econômico para cada característica de cada região. Então, se eu tenho a Amazônia, se eu tenho a vegetação sendo um fator mais importante aqui, e aí eu tenho atividades vinculadas ao extrativismo, à mineração que existe lá, se eu tenho atividades vinculadas à coleta de sementes oleaginosas e tal, eu tenho estados que têm a vegetação e que podem ter atividades equivalentes ou próximas ou parecidas, tá? Então, por conta disso, a gente vai ter uma regionalização que vai ser considerada 3, né? A Amazônia, onde eu tenho a parte, né, da região norte e parte do Maranhão e parte do Mato Grosso. Por quê? Porque nós temos o avanço da floresta amazônica nesses territórios. Então, se eu tenho parte do Maranhão com a mata dos cocais e parte da vegetação que é característica da floresta amazônica, ela pode desenvolver atividades que são parecidas com as outras regiões que também têm esse tipo de vegetação. Então, em termos de planejamento econômico, estratégia, né, a gente pode usar essa regionalização a favor de uma estrutura, um pensamento ou uma política pública voltada para a Amazônia. Quando a gente fala do Nordeste, a gente vai ver que nós temos esses estados que têm características muito próximas e atividades econômicas, né, pecuária, cana-de-açúcar, cacau. A gente tem polígono da seca. Então, vamos lembrar que a gente tem o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Nós temos também seca. Nós temos também dificuldades, né, em termos de acesso à água nessa região. Então, ela é muito parecida, muito próxima das realidades identificadas na Bahia, no Ceará. Então, nessa regionalização que está focada na atividade econômica e nas características sociais da região, a região Nordeste aqui, ela vai agregar essa parte do Vale do Jequitinhonha, assim como ela vai agregar essa parte do Maranhão, que é uma parte mais seca, tá? Comparativamente a essa borda da floresta amazônica aqui da região do estado do Maranhão, tá bom? E quando a gente fala na região centro-sul, a gente está falando da região mais concentrada, a região mais desenvolvida, mais ocupada, mais povoada, onde nós temos um dinamismo econômico e a concentração de atividades industriais também. Levando em consideração que a gente está falando aqui de uma regionalização da década de 60, a gente tem, né, os estados do Sudeste, assim como do Sul e esses do Centro-Oeste, né, com dinamismo econômico. Então, eles vão estar agregados aqui na região geoeconômica Centro-Sul. Por que Centro-Sul? Porque a gente tem parte, né, que
seria da região centro-oeste, né, da região mais central, parte que está agregada aí dos estados do sudeste e a da região sul. Então a gente está falando aí de uma região que se chama centro-sul, tá bom? Então a gente chama 3 complexos regionais brasileiros, que é a região geoeconômica. Então, se aparecer região geoeconômica ou complexo regional brasileiro, é a mesma coisa, que são essas 3 regionalizações dentro do território brasileiro. Tudo certo, gente? Beleza? E aí, eu vou ter um geógrafo brasileiro super importante, que vai ser super famoso, super conhecido, reconhecido internacionalmente, que vai criticar essa regionalização aqui, feita pelo Pedro Pinchas Geiger, lá na década de 60. Vamos considerar que da década de 60 para a década de 80, 90, eu vou ter muita diferença, eu vou ter muitas coisas que vão acontecer e vão alterar nosso território, certo? Principalmente em termos de economia, né, e de atividades, tá? Então, o Milton Santos, ele vai avaliar e ver que eu não posso juntar toda a região centro-sul e dizer que ela toda é super integrada, super dinâmica e que tem uma economia super crescente. Ele vai criticar essa regionalização, por exemplo, do centro-sul e vai dizer que existe dentro dessa região que foi avaliada, né, da geoeconômica, uma região que ela é mais concentrada, que seria a região que teria a concentração de indústrias, de população, de atividades de dinamismo, e uma outra área que a gente pode considerar como centro-oeste, porque ela é o berço do que a gente tem aí, até inclusive nos dias atuais, do nosso agronegócio, tá? Então ele vai separar isso. Eu tenho agronegócio em São Paulo? Tenho, mas eu tenho um centro dinâmico financeiro industrial super importante em São Paulo. E ele vai ter uma característica mais próxima aí de concentração industrial, né, e atividades muito mais urbanas do que atividades voltadas aí para o agronegócio. Então a gente vai ter uma separação. E o Tocantins ele vai estar agregado porque nesse contexto histórico a gente já tem o Tocantins com o agronegócio atuando. Então a gente vai ter uma outra regionalização considerando a evolução do nosso território e as características dele. Então a gente tem aí os 4 Brasis do Milton Santos: a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste. Voltando então para a nossa questão, a gente descarta, né, a letra A, B e a letra E. A gente iria avaliar então a letra C e a letra D, certo? Então a gente vai olhar então a letra D. Dentro da letra D ele diz: estão representados os domínios morfoclimáticos brasileiros: a Amazônia, mares de morros e a Caatinga. Então você teria que saber se essa é a regionalização correta e, além disso, se o nome está correspondendo à realidade, se seria esse mesmo nome. Só que a gente vai considerar, a gente vai avaliar a questão do relevo, né? A gente vai avaliar a questão aí do clima, porque os domínios morfoclimáticos eles são formados pela junção de todos esses parâmetros, né? Então, esse pesquisador super importante, que aparece em vários conteúdos na geografia, né? O Aziz Absaber, na década de 70, ele vai criar sim uma regionalização focada nesses aspectos mais físicos do terreno, tá? Do território. Então, a gente aqui tem os domínios morfoclimáticos do professor Aziz Absaber, e dentro dessa regionalização que ele vai fazer, né, avaliando o clima, o relevo, né, e as estruturas de vegetação, fazendo uma avaliação para poder fazer uma regionalização, né, porque a regionalização nada mais é do que unir estruturas, territórios que têm características próximas, parecidas, para ter um planejamento para essa área, tá? Então, se eu tenho a vegetação amazônica, a planície amazônica, o rio, eu tenho características próximas e parecidas, eu estou regionalizando essa área como o domínio morfoclimático amazônico.
A caatinga ela vai ser super importante por conta da questão da seca, a característica específica das necessidades da vegetação. A gente tem o cerrado, que vai pegar essa parte central aqui do território brasileiro, e os mares de morros, onde principalmente nós temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né, um relevo que parece aí uma sequência de laranjas cortadas ao meio com aqueles morros suavizados, né? Então a gente vai ver isso ao longo do nosso litoral. Então esse mares de morros, né, que é a paisagem que a gente consegue identificar ao longe, ela vai ser regionalizada e vai ser colocada aqui no nosso litoral, principalmente avançando um pouco a partir daqui de São Paulo e Paraná, tá? A gente vai ter o domínio das araucárias, que a vegetação ela vai ser super importante, ela vai determinar ali a paisagem e tem a questão climática também. A gente tem as pradarias, importante também por conta do relevo, né? E a gente vai ter as faixas de transição, que são aquelas localidades que são identificadas que eu tenho um híbrido, ou eu tenho características que são um pouco indefinidas, porque aqui, por exemplo, eu tenho um pouco do cerrado, né, aqui no topo, aqui em cima, nós temos o cerrado e nós temos também vegetação amazônica. Então a gente tem uma transição. Em alguns momentos a gente consegue observar mais a vegetação amazônica, em outros mais o cerrado. Então a gente consegue ter esse híbrido. Então a gente tem a faixa de transição que tem essa mesclagem. Observem que o Maranhão ela está aqui, a gente tem a Mata dos Cocais, que tem algumas espécies que são da floresta amazônica e que tem também características aí do cerrado também. Então o cerrado ele vai avançando e por conta disso a gente tem a faixa de transição, onde a gente vai ter um híbrido aí um pouco mais difícil de ser definido, tá? Então, observando de novo o mapa, a gente vai descartar o domínio morfoclimático. E se eu não soubesse qual era a regionalização, eu iria olhar os números e se está correspondendo à realidade. Então, o 3, Amazônia. Poxa, tudo bem, eu tenho a floresta amazônica, então está na posição correta. 2, mares de morro. Aí você vai pensar, poxa, a região 2 ela está aqui no Nordeste. Eu tenho a seca, eu tenho a caatinga. Seria o mares de morro? Será que o relevo ele é tão importante ali? Será que é isso? Eu quero ir numa serra, eu vou para o Nordeste? Ou ele tem um relevo mais suavizado, mais aplainado? Então a gente poderia descartar aí se você não soubesse, não lembrasse, tá? Poderia ir por aí. E a gente fica com o gabarito que vai ser a letra C, que é a classificação baseada em critérios geoeconômicos, sendo a região Centro-Sul a principal região por concentrar a população e principais centros econômicos do Brasil. Tudo certo, gente? Beleza? Tranquilo? Então, para a próxima questão. Essa questão aqui eu achei interessante, trouxe aqui para vocês. Também fala sobre a questão da regionalização e as mudanças da regionalização ao longo do tempo, como eu comecei a falar para vocês, na década de 40, década de 60 e depois a de 88, que é a que a gente tem até os dias atuais, né? E aí esse texto ele fala o seguinte: aprendi na década de 60 que o estado de São Paulo fazia parte da região sul. Minas estava na região leste, assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e Sergipe. Certo dia, um professor, já na década de 70, disse que São Paulo estava no Sudeste, bem como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei chocado, os estados mudaram de posição e eu nem havia percebido. Isso acontece muito, tá? Quando você fala com pessoas que têm mais de 40, 50 anos, por aí, porque eles estudaram na escola e até hoje acreditam, lá no Oeste. Tem gente que ainda fala isso porque acha que essa é a regionalização que está em vigor até os dias atuais. Mas não é, né? Inclusive, se você falar, eu vivo no Centro-Sul, características do Centro-Sul, eu tô certa, porque eu estou no Rio de Janeiro e, segundo a regionalização geoeconômica, eu estou na região Centro-Sul. Então, tudo cabe dentro daquilo que está sendo colocado. Se eu estou falando da região geoeconômica, é a Centro-Sul. Se eu estou falando da região administrativa do IBGE, eu estou no Sudeste. Então, cabe a avaliação e o entendimento do que cada palavra tem
por trás, né? Qual o conceito que ele criou, qual o conceito que ele está levando para frente, né? Com relação àquilo que ele está colocando. Então, quando ele fala que São Paulo fazia parte da região sul, você tem que lembrar que nós já tivemos essa regionalização e que o São Paulo já fez parte ali da região sul. Vou até voltar aqui para vocês verem, né, que a gente teve essa situação. Olha lá, São Paulo já foi da região sul e São Paulo, na década de 40, também era região sul. Então, ela só vai mudar em 88, quando a gente vai colocar São Paulo na região sudeste. Então, se você tem uma pessoa que estudou lá na década de 70, ou pegou um livro até 82, ele estudou, né, que São Paulo fazia parte da região sul e depois mudou, certo? Então, vamos voltar lá para a questão. Essa mudança de posição dos estados brasileiros, conforme registrado pelo autor, ocorreu por quê? Letra A. Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser predominantemente interiorano para ocupar o litoral. B. A nova região sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com posição geográfica semelhante. Letra C. A integração do Espírito Santo ao Sudeste era necessária em razão do seu acelerado grau de urbanização e concentração populacional. Letra D. Estava em curso, na década de 70, a redistribuição industrial brasileira em direção às regiões sul e norte. Então, o gabarito vai ser a letra B. A letra D, você até poderia ficar em dúvida por conta que ele coloca aí a região norte. Você vai lembrar, né, que a gente teve a Zona Franca de Manaus, o impulso para a ocupação, povoamento e dinamismo da região norte, né? Mas ele vai perguntar aqui, ele quer saber o porquê da regionalização ter sido alterada, mudando as características. Então a gente tem que lembrar um pouquinho, né, que quando a gente fala da última regionalização, né, que é a década de 60, né, o que a gente tinha? Nós tínhamos antes, né, a capital no Rio de Janeiro, nós tínhamos o estado da Guanabara, certo? E aí, quando a gente tem a criação de Brasília, a gente vai ter uma mudança que vai sendo moldada a partir disso, né? Rio de Janeiro vai diminuir a sua importância política, aumentando a influência cultural, levando em consideração também que a gente vai ter filme, novela, tudo representando aí o Rio de Janeiro, né? Então, a vitrine do Brasil vai ser o Rio de Janeiro, a questão cultural, né? A música, o MPB, a bossa nova, várias coisas surgindo aí no Rio de Janeiro, sendo publicizada para o Brasil todo, né? Então, comparativamente, nós tínhamos aí a região, São Paulo, né, dentro da região sul, por conta da atividade histórica, né, do café, aquela situação toda e tal. Com o passar do tempo, São Paulo vai ganhando importância, Rio de Janeiro vai diminuindo importância porque Brasília vai crescer e vai se desenvolver, o que vai transformar as relações entre esses estados e também entre as regiões. O que vai fazer com que, em 88, São Paulo seja colocado, né, melhorado o seu patamar em termos econômicos e vai ser agregado, vai ser colocado, né, por conta do dinamismo industrial também na região sudeste, tá? Então a gente vai ter essa situação que vai fazer com que São Paulo esteja mais agregado ao sudeste do que a região sul. Então isso vai ser importante para a gente poder entender o porquê. E ele pergunta exatamente o porquê, tá? Então quando a gente fala da nova região sudeste, representando melhor as regiões mais concentradas, mais industrializadas do país, com posição geográfica semelhante, vai explicar o porquê de São Paulo ir para a região sudeste, tá? Então, não vai ser a questão, né, da
da redistribuição industrial no sul e norte, né? As regiões que já tinham um parque industrial, elas vão se manter com aquele parque industrial. O que vai acontecer vai ser um dinamismo na região amazônica, na intenção dos governos de ocupar, povoar, dinamizar a região amazônica, tá? Então não vai ser isso. A letra C, ele fala da integração, né, do Espírito Santo por conta da urbanização e concentração populacional. O Espírito Santo tem crescido, mas ela tem mais características do Sudeste do que do Nordeste. Então ela vai ficar dentro do Sudeste por conta dessa relação. E no caso da letra A, houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser predominantemente interiorano? Não, sempre foi a maior parte da população ocupada, concentrada no litoral. O nosso litoral, ele tem mais dinamismo do que o interior. O que vem acontecido ao longo do tempo, né? Principalmente com o JK para frente. A gente vai ter as superintendências de desenvolvimento das regiões para aumentar o dinamismo nas outras áreas. Tá? Então, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Que vai fomentar também a Zona Franca de Manaus e tal. Então, são realidades que, na verdade, é o contrário. A gente está tentando desenvolver o interior. Outra questão da prova de 2020, super recente, mostra também um mapa e você tem que saber qual é a regionalização. Então, nessa questão, ele coloca, observe o mapa a seguir, que mostra a distribuição dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Assinale a alternativa que identifica a correspondência incorreta entre a letra e o respectivo nome do domínio morfoclimático. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer essa questão e eu vou olhar no chat a resposta de vocês para ver se vocês iriam acertar ou não. Então, vamos lá ver se alguém consegue achar fácil, difícil, ter dificuldade. Então, a letra A afirma que a letra B é a caatinga. A letra B afirma que o C é o domínio do cerrado. A letra C afirma que o D é o Mares de Morros. E a letra E afirma que... A letra D afirma que o E é o Pantanal. E a F afirma... A letra E afirma que o F está nas pradarias. Qual que estaria errado? Né? Qual que não foi separado dentro dos domínios morfoclimáticos, porque pode ser considerado como uma transição e tal. Então, o pessoal já acertou, olha lá, letra D de dado, né? Por quê? A letra D de dado, ela vai afirmar que a E está no domínio morfoclimático do Pantanal. E a gente vai lembrar, né, que ele pede a incorreta, e a incorreta vai ser a letra D. Então, compreenderam bem. Outra questão que foi colocada também na prova da ESA. Olha essa questão da ESA. Ele pede para vocês assinalarem aonde você consegue perceber o ambiente natural brasileiro que pode ser definido como faixa de transição. Então, vocês vão ter que ver o mapa do domínio morfoclimático, que é nele que tem a faixa de transição, tá? E vocês vão ver qual dessas opções não está dentro de uma regionalização bem definida. Ela estaria dentro de uma faixa de transição, considerando a regionalização dos domínios morfoclimáticos. Então, a letra A fala Mata das Araucárias. A gente tem alguma coisa que tem a ver com a Mata das Araucárias e tal. A Mata das Araucárias é considerada uma faixa de transição ou não? Letra B, Caatinga. Existe a regionalização da Caatinga ou não? Está dentro de uma faixa de transição? C, Floresta Amazônica. D, Pantanal. E, Mares de Morros. Vejam que o conteúdo acaba caindo em provas diferentes de concursos militares, mas a abordagem ela pode ser ou identifique a área, ou identifique a faixa de transição, ou vice-versa, assinale a correta ou a incorreta, bem parecida uma com a outra, né? O que vocês colocariam aí? No caso, o gabarito vai ser de novo o Pantanal, porque o Pantanal
né, ele não vai ser colocado aqui separado, né? Ele está agregado dentro da faixa de transição porque a gente tem espécies que germinam, crescem, florescem, aumentam sua área de atuação no momento de aumento de vazão do água do rio, né? Mais chuva, pluviosidade, e depois quando tem um período da seca, né? Alguns animais diminuem sua área de atuação, outros aumentam sua área de atuação. Algumas vegetações elas diminuem seu crescimento, retardam seu crescimento, ou elas acabam morrendo, né, por estarem alagadas ou não, dependendo de cada característica, né? Então ali eu tenho espécies adaptadas ou com características da floresta amazônica, espécies que são adaptadas, características da floresta, né, das araucárias aqui embaixo, algumas que são muito características do cerrado. Então o Pantanal, ele é muito biodiverso, ele tem uma área de alta biodiversidade, porque tem muitas espécies diferentes que sobrevivem naquela região, por isso ela é considerada uma faixa de transição. Alguém colocou aqui, professora, por que não floresta amazônica? Porque pelo mapa está abrangendo a região do Tocantins, que faz parte da Amazônia Legal. A gente vai falar sobre a Amazônia Legal também, porque faz parte de uma regionalização também, tá? Para vocês verem como esse conteúdo é super importante. Então, a primeira questão, por que não floresta amazônica? Porque a floresta amazônica, ela é uma regionalização, ela não é uma faixa de transição, beleza? Então, quando a gente olha lá aquele... Deixa eu botar aqui no slide. Quando a gente volta aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Quando a gente olha lá o mapa do Aziz Absaber, quando a gente fala dos domínios morfoclimáticos, observe que a floresta amazônica ela é tão importante pela vegetação, pelo relevo, pelo clima, os três aspectos para a gente ter a regionalização, que vai avaliar o que tem as características naturais em comum para poder fazer uma regionalização. A gente consegue ter uma regionalização definida na floresta amazônica por todas as características dela. Ela vai ser tão relevante, tão importante nos três aspectos em comum que a gente consegue regionalizar. Então a gente vai ter a região amazônica, tá? Definida aí como domínio morfoclimático, e aí por conta disso ela não vai ser uma faixa de transição, ela vai ser uma regionalização mesmo, tá bom? Deixa eu voltar no chat para ver se eu consigo responder a outra afirmativa que vocês fizeram. Então, olha lá. Pantanal, indo para a região Mares de Morros, olha lá as Mares de Morros, que está em verde aqui, tá vendo? Então, a Mares de Morros, ela tem a característica de você estar agregando os aspectos da Mata Atlântica, da floresta da Mata Atlântica, tá? Com o relevo que seria Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, no caso lá em cima, Planalto da Borborema, beleza? Então eu tenho um relevo que vai ser característico, eu tenho uma vegetação característica da Mata Atlântica, tá? Levando em consideração que a Mata Atlântica originalmente é da região, né, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, originalmente. É claro que a gente hoje tem resquícios florestais, tá? Mas ela vai ser tão relevante pelo relevo, pelo clima. A gente tem um clima tropical atlântico por conta da influência do mar, né, do Oceano Atlântico, maritimidade. Então eu tenho vegetação, relevo e o clima, tá? Como uma característica tão importante que vai poder agregar e vai fazer com que eu tenha consolidado a regionalização Mares de Morros, tá bom? O Pantanal, observe, o Pantanal ele tá bem aqui, tanto é que eu tenho o Pantanal do Norte e o Pantanal do Sul, pegando parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? E nisso a gente vai ter uma variação, uma sazonalidade, onde eu tenho 6 meses de mais chuva e 6 meses de mais seco. Nisso eu vou ter jacarés, eu vou ter onça, eu vou ter tudo aquilo que está no Pantanal, né, aumentando sua área de atuação ou diminuindo sua área de atuação quando eu tenho a área da planície de inundação do rio tendo muita água, né, e depois em um outro momento ela diminui
e o leito do rio ele acaba tendo uma vazão um pouco menor, então a parte que estaria inundada não vai ter mais inundação. E aí eu tenho alguns territórios, né, de alguns animais que ou ficam na água ou que são mais terrestres, ou vai aumentar ou vai diminuir. Assim como se eu tenho vegetações que estão vulneráveis à secura ou vulneráveis a uma alta pluviosidade ou a questão de ter o terreno alagado, umas vão crescer, outras vão estagnar, morrer e vão ficar ali aguardando num outro momento para ela germinar, crescer e tal, beleza? Então, olha lá, alguém perguntou também, o Pantanal é a transição entre a Amazônia e Cerrado, ela não entra em mares de morros? Não, porque o que acontece? O Pantanal, quando vocês estudam relevo, né, vocês vão entender que a gente tem o Planalto Central, certo? O Planalto Central vai ter um relevo mais elevado do que essa parte do Pantanal, tá? Tanto é que a gente vai ter o rio Tietê, a gente vai ter alguns rios que vão correr para dentro do território brasileiro. Depois a gente vai ter o rio Paraguai, Uruguai, Paraná, vai percorrer por aqui e depois vai desaguar no Oceano Atlântico. Mas, por conta do nosso relevo, né, mais elevado nessa parte central e aqui também, a água vai escorrer, vai na direção do Pantanal. Então, o Pantanal ele vai ter características de vegetação e tudo mais diferentes do Mares de Morro. Porque lá no Mares de Morro, então a gente vai pensar assim em Petrópolis e Teresópolis para a gente ter uma referência de Mares de Morro legal. Eu tenho uma vegetação que está adaptada a chuvas, porque a umidade vai chegando e ao encontrar o relevo, ela é pressionada, essa nuvem ela vai pressionar para poder ultrapassar essa montanha e vai ter chuva desse lado. No outro lado da vertente, essa nuvem não vai ter tanta água mais para cair, não é mesmo? Então, essa outra vertente ela vai ser mais seca. Então, o que vai acontecer? Eu tenho mais pluviosidade desse lado, né? E o relevo vai dividir as águas. Uma parte vai ter mais chuva e essa parte vai ser mais seca. Então, quando a gente fala que aqui a gente tem um tropical típico, o tropical continental, ele vai ser diferente do tropical litorâneo, o tropical atlântico, certo? Então, o Mares de Morro ele vai ser bem diferente do Pantanal. Então, aqui no caso da sua pergunta, o Pantanal ele vai ter espécies ou da floresta amazônica ou do cerrado, tá? Mas não chega a ter da Mata Atlântica, tá bom? Vai ser muito difícil. O que pode vir a acontecer? Ter algum resquício da Mata das Araucárias e tal. Mas vamos considerar que muita coisa já foi desmatada, então é mais resquício mesmo. Vai ser assim, um exemplar de uma espécie que conseguiu sobreviver ou foi plantada e tal, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Então vamos voltar lá para a questão como a gente tinha continuado, né? A falar aí sobre o domínio climático e tal. Então a gente veio para essa questão aqui. Então o Pantanal, ele pediu aqui, ó, para vocês identificarem o que estava errado. E aqui não é Pantanal, aqui no caso é a parte da Mata das Araucárias, tá bom? Então não podemos marcar ela por isso. E aqui no caso ele pediu a faixa de transição, né? E aí no caso a faixa de transição, ela pega todo esse pedaço que inclusive nem tem nome, a faixa de transição. Então vai ser toda aquela vegetação que estaria ali na faixa de transição, tá? O que poderia ter aqui, se eu não colocasse Pantanal, eu poderia ter também um outro tipo de área aqui como opção, que seria a parte ali do Maranhão, onde a gente tem o quê? A Mata dos Cocais. Tá? A Mata dos Cocais também está na faixa de transição. Então, se ele não colocasse aqui na letra D Pantanal, que foi uma pegadinha, porque eu tenho aqui a letra E, né? Beleza? Eu poderia ter colocado aqui Mata dos Cocais. Mas a pessoa ia ficar, pô, aqui é a Caatinga, aqui é uma, né? Então, ela aqui
faz a pessoa errar com mais facilidade. Então, a pessoa que fez a prova, ela pensou nisso, na possibilidade de fazer vocês errarem, tá? Uma prova também da SpaceX 2012 também abordou essa temática, também falou sobre essa região e regionalização, mas como a gente está aqui focado na questão, eu não vou explicar muito os conteúdos, só quando eles aparecem, né? Então, a gente falou um pouquinho de regionalização, mas o que seria fazer uma região ou uma regionalização? É quando a gente junta territórios com características que são equivalentes. Então, como eu falei para vocês, domínios morfoclimáticos. Estou avaliando a morfologia, o relevo, né? O clima morfoclimático, né? E esse domínio da vegetação também. Então, eu tenho a vegetação, o relevo e o clima. Então, eu estou vendo 3 aspectos naturais. Nisso, eu consigo regionalizar segundo esses parâmetros. Por isso, ele tem esse nome, domínio morfoclimático. Quando eu falo da regionalização das regiões geoeconômicas, eu estou considerando os aspectos econômicos e sociais, tá? Por isso, eu posso regionalizar em 3. Eu estou agregando segundo o parâmetro que eu escolhi para regionalizar. Beleza? Da mesma forma, eu posso ter a região metropolitana. Qual vai ser o parâmetro que eu vou escolher para poder fazer uma região metropolitana? Eu vou avaliar as metrópoles, as principais cidades mais populosas, mais dinâmicas, e vou agregar a elas, né, os territórios que têm em comum algumas características. Beleza? Então, sem vocês terem noção da minha explicação, o que vocês iriam entender ou como vocês iriam lidar com essa questão, por exemplo, né? Vamos ver se vocês teriam dificuldade ou não. Olha lá. Com relação às regiões metropolitanas, e existe essa sigla, tá? RM, então Região Metropolitana do Rio de Janeiro, RMRJ, RMSP, Região Metropolitana de São Paulo, tá? No Brasil, leiam as afirmativas abaixo. Primeira, de acordo com o estudo Regiões de Influência das Cidades, 2007, publicado pelo IBGE, vamos considerar que essa prova foi de 2012, então a gente tem uma região de influência das cidades mais atualizada, que foi de 2018, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é só para vocês terem noção que o IBGE continua desenvolvendo materiais e trabalhos, né? Para acompanhar o desenvolvimento econômico brasileiro e para também ajudar o governo a planejar, tá bom? Então, a gente aqui nessa questão está falando de 2007 porque a questão é de 2012 e ela tinha essa que estava em vigor nesse contexto histórico, tá? E ele coloca, São Paulo é a única região metropolitana a receber a denominação de grande metrópole nacional. 2. A criação de uma região metropolitana é caracterizada pela conurbação, conceito que é trabalhado também em geografia urbana, tá? De no mínimo 2 metrópoles em si. Outro conceito também, eu preciso saber o que é uma região metropolitana, preciso saber o que é uma conurbação e preciso saber o que é uma metrópole. Se eu não sei isso, eu tenho muita dificuldade ou eu vou chutar mesmo. 3. A região metropolitana é resultante da necessidade da elaboração de soluções integradas para os serviços públicos que escapam à competência política das prefeituras municipais que compõem. Então, a gente precisa saber, região metropolitana, quem define o que é uma região metropolitana? Quem estuda e avalia as condições sociais, econômicas, políticas e coisa e tal? É o governo federal, estadual, municipal? Então, eu preciso ter noção disso também, tá? 4. A Constituição de 88 delegou aos municípios o poder de legislar sobre a criação de região metropolitana. Por isso, na década de 90, foram criadas diversas novas regiões metropolitanas. Tá? E aí você teria que assinalar a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. Acredito eu
que essa questão tem algumas pegadinhas para muitos de vocês, então eu vou avançar para a gente poder explicar as opções, tá? Então, primeira coisa que eu coloco para vocês aí é o estudo que foi falado ali na número 1, né? Região de influência das cidades. Esse mapa aqui é o de 2018 e a gente pode observar o mapa da rede urbana que foi feito, né? Com as regiões de influência. Então, cada cidade, cada região, ela tem um comportamento de importância, influência, que no caso é o mapa, né, da região de influência das cidades, né, que vai contribuir para a gente ter um planejamento, por exemplo, de aeroportos, né, de transporte, da questão do custo Brasil em termos de logística, tá? Então, se eu vejo que uma cidade ela é tão importante, ela agrega recursos financeiros, demandam do Estado brasileiro uma série de situações, eu preciso pensar numa política pública dela, para ela e para o Brasil também. Avaliar as regiões que precisam de mais atenção, que está mais abandonadinha, e as outras áreas que precisam aperfeiçoar, manter ou melhorar a infraestrutura existente. Então, quando a gente tem um estudo desse, ele serve de base para o governo pensar nas políticas públicas, por isso a importância disso aí, tá? Carlos colocou aqui, a conurbação poderia ser aquelas cidades, vilarejos, que se desenvolverem em conjunto. Carlos, conurbação é um conceito que ele tem a ver com o crescimento de bairros, cidades ou metrópoles, tá? Conurbação ela vai agregar essa ideia de crescimento, onde um bairro cresceu tanto que eu não consigo identificar, assim como o outro do lado, né, os vizinhos, dois bairros cresceram tanto, que eu não consigo ver a diferença clara para mim, bem definida, de onde começa um bairro e onde termina um outro bairro. Por quê? Porque eles estão tão integrados, tão vinculados, né, que eu não consigo ver a diferença. Eles estão conurbados. Isso pode ser, por exemplo, para um bairro, pode ser por uma cidade, pode ser por metrópoles. Quando eu tenho cidades que estão se vinculando, vou explicar isso na próxima página. Quando eu tenho regiões, quando eu tenho metrópoles, metrópole contra metrópole, crescendo, 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 se unindo, se fundindo, eu posso ter a conurbação. Essa conurbação vai originar o quê? Metrópole, metrópole, uma megalópole. Beleza? Então, no Brasil, a gente não tem, por exemplo, a metrópole de São Paulo crescendo, 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 do Rio de Janeiro crescendo, crescendo, crescendo e se agregando continuamente. A gente tem a parte ali, né, que foi criada e desenvolvida para ter isso, né, que foi Volta Redonda, Resende, aquele pedaço, ele foi pensado para gerar um desenvolvimento econômico no meio, para o crescimento de São Paulo, o crescimento do Rio se agregar, se fundir para a gente ter uma grande megalópole. Porém, a gente não conseguiu chegar no nível de ter uma grande megalópole formada, porque a gente tem alguns buracos onde a gente precisa ainda desenvolver e crescer para ter uma malha contínua. Consegue perceber? Então, quando a gente fala em conurbação, a gente tem que ter essa questão de que é um conceito que pode ser aplicado para bairro, para município, para região e tal, tá bom? E aí, quando eu falo, por exemplo, eu não sei a diferença de Bom Sucesso para o Complexo do Alemão, ou de Bom Sucesso para Maré e tal, porque tudo é muito junto, cresceu muito, né? Eu não consigo ver a diferença, é porque é uma área conurbada. Quando você tem, por exemplo, a dificuldade da população em afirmar se mora, né, por exemplo, na Vila Kennedy ou em Bangu, por quê? Tá tão junto, tão agregado, cresceu tanto, que você não consegue perceber muita diferença. Qual seria a rua que divide ali? É claro que tem a divisão, certo? Existe a divisão. Então, a prefeitura, né, os vereadores, ao escolher o nome das ruas,
ao escolher as delimitações, assim como a gente teve, por exemplo, nos últimos bairros que foram criados, existe agora o bairro da Lapa, por exemplo, né? Então, quando o vereador ele lança essa medida de formar novos bairros, né, geram confusões assim para a população. Existem algumas localidades que são definidas, tipo Meier. Eu sei que eu tenho a estação do Meier, do trem, eu tenho aquela parte central, ali é Meier. Agora, quando você se distancia um pouquinho dali, aonde tem, qual é o limite ali do Lins? Qual é o limite, né, com o bairro vizinho, né? Bento Ribeiro. Como é que é a divisa? Então você tem uma dificuldade. Significa o quê? Que o bairro cresceu tanto, ele não tem só um coreto, uma estação de trem e tal. Ele cresceu em si, tá? Então uma área conurbada, uma área densamente ocupada, uma área urbanizada, tá? Então, quando você fala aqui, ó, conurbação poderia ser aquelas cidades, sim, vilarejo, aí já fica um pouco mais difícil. Por quê? Quando a gente usa esse termo vilarejo, faz com que a gente lembre de vila. A vila não tem um crescimento tão amplo, grande, fazendo com que eu tenha dificuldade em saber onde começa e termina. Certo? Porque eu tenho uma estrada para chegar lá. Então eu sei onde é a periferia, eu sei onde é a área urbana, onde é a periferia, onde é a área rural, eu consigo perceber. Então não caberia o termo vilarejo, tá? Cidade sim. Que se desenvolver em conjunto, tudo bem. Então cresceu, não vejo a diferença, beleza, conurbação. Aí depois ele coloca aqui o Carlos. Então poderia ser uma união geográfica, crescimento, em busca de desenvolvimento para poder formar uma megalópole? Sim, quando a gente fala, por exemplo, da situação que eu falei de metrópole, megalópole, tudo bem. Região metropolitana, sim. Tá bom? Beleza? Tudo certo, então. Voltando, então, para o que eu estava mostrando aqui para vocês, olha lá. Eu tenho esse estudo que foi aplicado, foi desenvolvido. E nele, ele vai considerar o quê? Aspectos que vão mostrar o grau de influência de cada cidade, de cada localidade para a sua região e para o Brasil como um todo. Então, a gente tem as linhas que vão mostrar o fluxo comercial, econômico, de transporte de pessoas, tá? As regiões, a funcionalidade dessas localidades no entorno, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, Fortaleza, ela tem uma importância dentro do estado, mas para outros estados também. Olha Brasília, a gente vai ter aí também linhas que vão ser direcionadas para outras regiões. Olha lá, tá? Então eu tenho uma conexão. Então eu tenho as linhas que vão mostrar esses fluxos e eu tenho a simbologia da hierarquia, ou seja, qual que é a mais importante no Brasil e qual que tem menor importância. Observem que eu tenho essa figura, né, mostrando uma grande metrópole nacional, depois a menorzinha metrópole nacional, depois uma simples metrópole, capital enquadrado, depois bolinha centros, os centros regionais. Né? Então, aqui é uma capital de um estado. Então, beleza. Quando eu tenho, né, uma área, um pontinho menorzinho, é porque o grau de influência é muito local. Né? Não tem uma importância nacional. Então, qual seria aquela cidade que tem importância nacional? Olha lá, a grande metrópole nacional que é São Paulo. A gente tem Brasília como uma metrópole nacional, assim como o Rio de Janeiro. Mas a grande metrópole nacional é São Paulo. Então vejam que cada vez mais Rio de Janeiro perde importância e São Paulo ganhou importância ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante. Apesar da gente ser carioca, a gente adorar o Rio de Janeiro, coisa e tal, se a gente olha e avalia todos os requisitos, todas as conjunturas econômicas, o estado que tem maior custo de vida, que está sofrendo com impactos de desemprego por muito tempo, sequência de governos problemáticos em termos de corrupção, entre outras coisas, é o Rio de Janeiro.
Então, cada vez mais o Rio de Janeiro está diminuindo sua força em termos de influência nacional, ok? Então, continuando ainda sobre a temática, né? A gente tem aí a afirmativa correta, porque ele fala que São Paulo é a única região metropolitana a receber a denominação de grande metrópole nacional. Tá? Então, isso aqui tá certinho, não tem problema nenhum. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a região metropolitana. O que a região metropolitana ela mostra pra gente? Quando eu falo da metrópole do Rio de Janeiro, quando eu falo eu moro no Rio de Janeiro, eu não falo somente que eu moro no estado do Rio de Janeiro. Eu moro no município do Rio de Janeiro, que tem influência dentro do estado do Rio de Janeiro, certo? Agora, o que eu vou observar? Eu tenho outros municípios no entorno, como, por exemplo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, até mesmo Maricá, né? Então, eu tenho Guapimirim, Magé, vários municípios no entorno que tem pessoas que saem diariamente. Vamos considerar contexto 2018, tá? Antes da pandemia, mas ainda nós temos, né? Pessoas que saem de Niterói para trabalhar no Rio de Janeiro, pessoas que saem de Magé para ir trabalhar no Rio de Janeiro, de Caxias, de Mesquita, de Nova Iguaçu, Belford Roxo, para trabalhar no Rio de Janeiro. Então essas pessoas, elas dependem do transporte, elas dependem desse trabalho, elas dependem dessa grande metrópole, que é a metrópole que está concentrada no município do Rio de Janeiro. Quando a gente afirma isso, a gente vê as relações que existem entre os outros municípios e o município do Rio, a gente considera que esses municípios do entorno, eles têm um grande grau de dependência e conexão e interdependência com o município do Rio de Janeiro. Por conta disso, a gente tem, então, uma região metropolitana. Então, quando a gente fala em região metropolitana, e é claro que essa região metropolitana, ao longo do tempo, ela pode ser alterada ou modificada. Quando eu tenho, por exemplo, Silva Jardim, ou Petrópolis, Teresópolis, aumentando o grau de conexão ou diminuindo o grau ao longo do tempo, e por isso essa região metropolitana ela vai sendo alterada, assim como a região administrativa do BGE ao longo dos anos foram alteradas também, para a realidade vigente hoje, para pensar na política pública do hoje, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no bilhete único, quando a gente pensa em políticas que são desenvolvidas para as necessidades da região metropolitana, a gente está pensando em políticas públicas para municípios e pessoas que moram aqui e que dependem de toda uma conjuntura que é equivalente, próxima da realidade da dependência do município do Rio de Janeiro, tá? Então, a região metropolitana, ela vai ter necessidades que precisa ser pensada e estruturada para resolver os problemas que são identificados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é por isso que eu não vou ter, por exemplo, Cabo Frio dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por quê? A região dos lagos, que é uma regionalização dentro do estado do Rio de Janeiro, ela tem outras características. Ela vai ter o aspecto natural, né, do relevo, né, da forma da questão da praia, das lagoas, da vegetação, tudo que eu tenho, clima, né? Todos os aspectos naturais, eles vão ser tão importantes, a questão dos lagos vão ser tão importantes, que eu vou ter a região chamada região dos lagos. Tá? Então, a região metropolitana ela vai pensar nos parâmetros econômicos, sociais, populacionais, região funcional, a necessidade de transporte, conexão, emprego. Quando a gente fala da região dos lagos, ela tem outra característica. Costa Verde, outra também, a questão da vegetação. Isso vai ser um fator mais importante, tá? Então, a gente teve, a partir de 74, né, com a fusão do estado do Guanabara e do Rio de Janeiro, a criação da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque a gente vai precisar pensar numa política pública para resolução de problemas que são identificados dentro dessas áreas, né, dentro da região metropolitana. Beleza?
Então, pensando aí no estado do Rio de Janeiro, também tem uma regionalização dentro do estado do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma noção. A gente tem a região noroeste, a região norte, a serrana, baixadas litorâneas, né, região dos lagos também, região metropolitana. Observem que nesse contexto de 2004 Maricá não fazia parte, né? Então a gente tem algumas mudanças, como eu falei, Petrópolis já fez parte, já saiu, até mesmo Rio Bonito já entrou, já saiu. Então vai depender do contexto histórico, do dinamismo existente. Então agora a gente vai ter um mundo pós-pandemia, pode ser que tudo isso também seja alterado e a região metropolitana seja considerada de outra maneira também, né? Região do Médio Paraíba e Costa Verde. São Paulo também tem a capital e a sua região metropolitana, agregando bairros e municípios próximos, né? O ABCD paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? Com a parte mais industrializada e tal. Então, a gente tem uma área que cresceu tanto que a gente tem correlações e essas sub-regiões aí, elas estão integradas dentro da região metropolitana. Então, pensando nisso, né? Ele fala aqui na 2, a criação de uma região metropolitana é caracterizada pela conurbação de, no mínimo, 2 metrópoles. São metrópoles que estão sendo agregadas para formar a região metropolitana ou são municípios? Né? Então, aí já temos uma pegadinha, tá? A terceira, a região metropolitana é resultante da necessidade da elaboração de soluções integradas para o serviço público que escapam à competência política da prefeitura municipal que a compõe. Claro, os problemas que existem na região metropolitana do Rio, ela faz parte do cotidiano do município do Rio? Sim. Mas ela tem que ser pensada junto ao governador, junto aos outros municípios, como o exemplo da questão da pandemia. Eu não posso fechar somente o município do Rio. Os outros municípios que fazem conexão, quando eu tenho a supervia, eu tenho trem, eu tenho rodovias, eu tenho estradas, eu tenho caminhos que ligam outros municípios ao município do Rio, eu tenho que pensar também nesses municípios do entorno. Então tem que ser uma política junta, pensada dentro do que a cidade precisa, dentro do que a região precisa, tá? E por último, a questão da Constituição de 88, na verdade, o que vai acabar contribuindo para a legislação sobre a criação da região metropolitana? Os órgãos legislativos estaduais, e não o federal ou os municípios, né? Não é o município do Rio que define qual é a região metropolitana, e sim o estado do Rio que vai avaliar quais municípios que tem correlação e vai sim legislar a partir dos órgãos estaduais a região metropolitana, tá bom? Então a gente vai ter a letra C, que seria a número 1 e 3. Beleza? Gente, até aí tudo certo? Tranquilo? Questão ESA 2012, sobre a divisão política atual do território brasileiro, é correto afirmar que o Brasil é uma república federativa formada por... Então, vamos lembrar que nós já tivemos o território do Acre, o território do Rondônia, né, do Amapá, e que ao longo do tempo eles foram virando estados, né? Então a gente vai ter alguns estados. Então a afirmativa A, ele coloca aí território. Será que seria essa? Então, se ele colocasse um período histórico, ele poderia até dizer, né, sobre esse território, você de repente poderia ter a dúvida e até marcar. Mas, falando da política atual do território brasileiro, né, divisão política atual, a gente não tem mais território, tá? A gente tem 27 estados no Distrito Federal, 26 estados, 3 territórios do Distrito Federal, 26 e o Distrito, 26, 2 territórios e Distrito Federal. Então você teria que saber que nós temos 26 estados e o Distrito Federal, tá? Por que ele é colocado de forma separada? Porque existe eleição para o Distrito Federal, a gente tem uma estrutura política administrativa somente para o Distrito Federal. Ele é um distrito federal, ele não é um estado. É diferente, tá bom? Então, por conta disso, tem essa situação aí. E agora a gente vai para o intervalinho. Vou dar um tempo aqui para vocês. Vou parar aqui
a nossa projeção, um intervalo para a gente beber uma água, para a gente poder pensar um pouquinho em outras coisas, para a gente voltar com gás total, para a gente depois finalizar a nossa aula, beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa, interagir, perguntar alguma coisa, aproveita esse momento aí no chat, tá bom? Vou tirar aqui meu áudio e minha câmera. Quando for 10h43, 10h45, assim a gente volta, tá bom? Até lá. O Eduardo está perguntando, consigo acessar essa aula depois, mesmo sendo uma aula demonstrativa que recebi ou degustação? Aí eu vou perguntar aqui o pessoal do Instituto Venturo para ver se você vai ter acesso, tá? Para te responder assim que possível. Outra pessoa perguntou, alguém sabe o horário da aula no período da tarde? Olha, eu posso ver para você também assim que possível eu respondo. Olha lá, o Levi colocou, eu acho que é 1h da tarde, 13 horas. Eu também tô achando que é esse horário. Conforme for, eu confirmo para vocês aqui, tá bom? Então, vou dar um intervalo aqui para vocês, vou tirar aqui meu áudio e minha câmera. A gente volta daqui a uns minutinhos. Acredito que a gente vai terminar depois das 11, tá? Essa parte final vai ser mais rápida, porque a gente já falou dos conceitos mais importantes. A gente vai conseguir fazer com mais facilidade outras questões de região e regionalização, tá? Então, mais tardar 11 alguma coisa, a gente termina a nossa aula, tá bom? Intervalinho para vocês. Daqui a pouco a gente volta.